A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do professor Álvaro Bruno, videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo. Hoje é a lição número 6, referente ao dia 7 de fevereiro de 2021, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Verdade prática: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 23, do versículo 13 ao versículo 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O objetivo geral dessa lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito Santo. Objetivos específicos: primeiro, apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E terceiro, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. O ponto central, ele nos diz que é preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a ética do Espírito,
a ética do Espírito Santo. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Vejamos aí Apocalipse 15 e o versículo 4. Apocalipse, capítulo 15 e o versículo 4. Abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, Deus, Ele é totalmente santo. Sua vontade, a vontade de Deus, é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Então, nós vamos estudar o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Tópico número 1, a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela, a santidade, é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Então veja a gravidade da santidade de Deus. Os antigos, eles temiam a Deus. Subtópico 1, a santificação. Vejamos aí. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo. Ele cita Levítico 10:10 para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, o que era a santificação? Era você separar para uso das coisas de Deus, tá? O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Vejamos aí o profeta Ezequiel 22, Ezequiel, depois de Isaías, depois de Jeremias, aí você tem Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então aqui o profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao que é sagrado. O verbo hebraico quadash significa ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. É o mais usado no Antigo Testamento, aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Significa consagrar. Vejamos isso em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7,
e o versículo 1 Samuel 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Então consagraram, separaram Eleazar, o filho, dessa turma, filho de Abinadab, para poder guardar a arca do Senhor. Então veja que separar do uso comum para o serviço de Deus, isso é santificação. Vamos continuando, subtópico 2, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Vejamos aí Levítico, livro do Levítico 27, Levítico 27, sobre consagração. Levítico 27, versículos 28 e 29. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Então veja a gravidade de quando se consagrava alguma coisa ao Senhor. Consagração e santificação são termos distintos, mas podem significar a mesma coisa, dependendo do contexto, dependendo de onde a frase está. Ele dá um exemplo aí, Êxodo 28, 3, que façam vestes a Arão para santificá-lo, ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Veja que são termos diferentes, mas ao mesmo tempo de significados parecidos. Está lá na Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para santificar, ser santo, trata-se de uma exigência justa e necessária para os levitas. Êxodo 30, verso 30. Abra sua Bíblia aí no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 30 e o versículo também 30. Diz assim: também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então os santificará, vai ungir, vai separar, vai consagrar para o exercício sacerdotal e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Isaías 6 e 3, quando Isaías teve essa visão, vamos dar uma olhadinha, Isaías 6 e 3, todos nós conhecemos essa passagem sobre o cântico que era feito para Deus. Isaías 6 e 3 diz, fala dos serafins, e diz: e clamavam os serafins uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja que os serafins nos céus permanentemente vão cantando: Santo, Santo é o Senhor.
Então, vimos no subtópico 2, subtópico 1, a santificação, o segundo, a consagração, agora o terceiro, a purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, ser puro, e quadosh, que é santo, do verbo quadash, pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Ezequiel, logo depois aí de Jeremias, Ezequiel 36 e o versículo 25, Ezequiel 36 e o versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então veja como é importante aquele que se aproxima de Deus, ele buscar em Cristo a santificação. Salmo 51 e 10, o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então veja essa busca pela santificação, pela pureza. O termo grego equivalente a taer na Septuaginta é katarisso, que é tornar limpo, limpar ou purificar. E a quadash é agiosso, que significa santificar e consagrar. Então o adjetivo ágio, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como quadash, quadosh, quadesh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então nós temos aí, a santificação no Antigo Testamento, santificação, a consagração e a purificação. Resumindo, o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo e ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Deus, ele é totalmente santo, e a nossa santificação é por causa do nosso Deus que é santo. Tópico número 2, a santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade e os seus cognatos, são palavras do mesmo campo semântico, são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Então, santificação, quanto mais você parecer com Cristo, quanto mais você valorizar a salvação, mais santo você vai se tornando pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Subtópico 1, uma obra da Trindade. Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós já estudamos bastante na lição número 1 e 2. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já falamos da pericorese, já falamos da consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, as três pessoas formando um só Deus, iguais em poder, glória
e majestade. E isso nós já vimos Mateus 28:19. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é um atributo comunicável. Deus comunicou essa santificação aos seres humanos, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Vejamos isso em 1 aos Coríntios 6 e o versículo 11. 1 aos Coríntios 6 e 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós temos aí o trabalho da Trindade. 1 Tessalonicenses, logo depois de Colossenses, 1 aos Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses também 2:13 também diz assim, 2 Tessalonicenses 2:13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós temos aí a Trindade, trabalhando em conjunto. São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, abra sua Bíblia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós temos as três pessoas da Trindade trabalhando em unidade. É uma obra da Trindade. Subtópico 2, natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico, de como era feito no Antigo Testamento. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, nós já falamos isso na aula anterior, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 30, 1 aos Coríntios 1:30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, toda pessoa que passa a pertencer a Jesus, ela recebe a santificação instantânea. Ela é chamada teologicamente também de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado. 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, teologicamente, essa santificação é chamada de santificação posicional. Você mudou de posição de pecador
para santificado em Cristo Jesus. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3:16, Paulo fala sobre isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo agora habita no interior do crente, por isso ele é santo, juntamente com o Espírito Santo que habita nele. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo 1 e o versículo 14, estou lendo na melhor Bíblia do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então veja a posição que nós ocupamos agora em Cristo. Deus habita dentro de mim e de você. Subtópico 3, uma necessidade. Vimos obra da Trindade, segundo, a natureza da santificação, e agora uma necessidade. Por quê? A nova vida em Cristo é o novo nascimento. João 3:3, Jesus conversando com Nicodemos, ele fala sobre isso. João capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento, mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então veja que, apesar de tudo, a pessoa ainda não cresceu, ainda precisa de leite, tá? E isso leva a pessoa a ser considerado menino, tá? 1 Pedro capítulo 2 e o versículo também 2, ele diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então precisa da palavra de Deus para a vida espiritual se desenvolver. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Por quê? Vamos ver 2 aos Coríntios 3:18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então essa santificação, ela é de glória em glória, ela é progressiva. Provérbios capítulo 4 e o versículo 18. Vejamos o que diz Salomão, o homem mais sábio dessa terra, que já pisou aqui.
mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é progressiva nessa santificação. A salvação em Cristo é acompanhada de santificação, e seu agente ativo é o Espírito Santo. É Ele que faz esse trabalho de santificar, né? A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5:7, lá no Novo Testamento, depois de 2 aos Coríntios, Gálatas 5 e o versículo 7: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Filipenses 3:13, logo depois de Efésios, Filipenses 13:14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, a vida cristã, ela é uma carreira, ela é uma caminhada, né? Nós temos que caminhar para frente, olhando para Jesus. Assim, a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois nós já lemos Hebreus 12:14, sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Resumindo esse tópico 2, no Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais santo você é, mais santo eu sou. Tópico número 3. Estamos tratando sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Tópico 3. A santificação aplicada ao crente, a mim e a você. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor, o seu padrão. O Senhor Jesus Cristo é o nosso padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Nós já vimos no tópico 2 que esse trabalho ele é feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Subtópico 1, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto não é diferente. 1 Pedro 1:13 ao 16. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, Êxodo 19:6, é revigorado na igreja, 1 Pedro 2:9. Então, a igreja no Novo Testamento, ela é o Israel espiritual de Deus, ela é o que Israel, a nação de Israel, era para Deus no Antigo Testamento. O ensino de Pedro, o ensino petrino, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo de Deus, que vive neles, e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então, movidos pelo Espírito Santo, o crente, o cristão, ele deixa as obras da carne de lado, ele é dominado pelo Espírito Santo para a prática do fruto do Espírito.
Subtópico 2, uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. João 17 e o versículo 17. João 17, na oração de Jesus, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra, mas somos santificados também em Hebreus capítulo 9, verso 12, somos santificados também pelo sangue, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então nós somos santificados pelo sangue de Jesus, e somos santificados também, 1 Pedro 1 e 2, pelo Espírito de Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, com letra maiúscula, para obediência à aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, uma vida santificada passa pela palavra de Deus, passa pelo sangue de Jesus e passa pela presença do Espírito Santo. Podemos afirmar com Donald G., um teólogo, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação, através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos, que são obras da carne. Uma vida de santidade cheia do Espírito Santo mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então veja que o crente, servo de Deus, nasceu de novo, ele precisa ter uma vida santificada pela palavra, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, tá? E ele precisa viver como Jesus viveu. Número 3, subtópico 3, o que é ética? A ética é o estudo da conduta, do procedimento. O termo vem da palavra grego ethos, que significa hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã, portanto, é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras sagradas. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Então, esse termo aí, essa ética, estuda a maneira como cada pessoa vive, se está ou não vivendo de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Última referência,
Mateus 5:16, palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mateus 5:16, ele diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja que a nossa vida precisa ter boas obras na sua prática diária, para que as pessoas vejam e deem glória a Deus por aquilo que está acontecendo na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe. O resumo do tópico 3: o Espírito Santo é a fonte de santidade, segundo o padrão de Jesus Cristo. Essa foi a lição número 6. Deixe aqui embaixo o seu gostei, compartilhe o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até a próxima lição de adultos, se assim Deus permitir. A paz do Senhor.